Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Eduardo. Eu sou a Kelly. E você está no canal Temática Bíblica. Muito bem, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer para nós, mais uma vez, podemos estar gravando mais um vídeo para esse canal. Queremos agradecer mais uma vez a você que se inscreveu no nosso canal, você que assistiu, você que curtiu o nosso vídeo sobre o Impacto Esperança, né? Foi um vídeo muito bem acessado, um vídeo com muitos likes. Através desse vídeo, nós conseguimos um bom número, né, de inscritos. E queremos agradecer então a você que se inscreveu no canal, né? Você que está nos ajudando nessa missão de pregar o Evangelho, que é isso que nós estamos fazendo aqui através desse canal, né? Esses vídeos que nós produzimos têm como único intuito estar levando a mensagem de Deus a todas as pessoas, né, que tiverem acesso, né? Então, muito obrigado e mais uma vez pedimos a você que, se puder, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo, ative as notificações, para que então você possa estar recebendo, sempre que nós lançarmos algum vídeo, você vai estar recebendo a notificação. Lembrando que nós temos uma série de vídeos a qual está parada no momento, mas o próximo vídeo nosso já vai ser dando sequência, no qual nós falamos sobre o plano da redenção através da cronologia bíblica. Então, no próximo vídeo nosso vamos estar dando continuidade nesse tema, né? Mas hoje nós vamos estar falando então de um outro assunto que não é a respeito da cronologia bíblica, né? A Kelly vai então estar fazendo a introdução no tema. Então, hoje nós vamos estar entrando numa passagem de Mateus, no capítulo 16, especificamente no verso 18. Né? Então, nós temos 3 questões para estar aqui explicando para todos vocês, né? À luz da Bíblia. E há 3 perguntas que nós iremos fazer aqui para a gente estar desenrolando essa questão de hoje, né? E que diz assim: Pedro, o apóstolo de Jesus, né? Um dos 12 apóstolos, ele foi o primeiro papa? E outra questão: a história confirma essa interpretação que Pedro foi o primeiro papa? Porque pela tradição católica, o primeiro papa foi Pedro, um dos 12 apóstolos, escolhido por Jesus. E nessa passagem, que justifica, que eles dizem que justifica, né, a explicação para o que eles dizem, né, que Pedro foi o primeiro papa. Então vamos ler aqui, capítulo 16 de Mateus, no verso 18, que diz assim: Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como interpretar o livro de Mateus, João, nessa questão do capítulo 16 que acabamos de ler agora? Então, como a Kelly fez a introdução aqui, né? A igreja católica, né? E aqui nós não estamos falando contra os membros da igreja católica, né? Que também são nossos irmãos. Sabemos que os filhos de Deus estão espalhados em todas as religiões. Mas nós estamos aqui falando, então, sobre uma interpretação que eles têm lá, né, uma tradição, na qual afirmam que, baseado nesse texto, então, Pedro é considerado o primeiro Papa e que, através desse texto, então, Cristo deu autoridade, né, para o Papa, para ser o líder religioso, representante do próprio Cristo aqui nesse mundo. Mas, primeiramente, para nós entendermos o que essa passagem diz, nós temos que recorrer ao original. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, no original, ali quando Cristo fala Pedro, ele está falando Petros, né? Petros, que traduzindo significa pedra. Significa uma pedra pequena, né? Uma pequena pedra. E ali, um pouco mais à frente, ele fala, né? Sobre esta pedra, aí já é Petra, né? Que significa, então, uma grande pedra, uma rocha, uma montanha, né? Algo muito grande. Então, aqui nós temos 3 interpretações
sobre esse texto, né? Eu vou falar sobre elas aqui e sobre qual faria mais sentido. A primeira, quando fala que ali Cristo está dando autoridade a Pedro para que Pedro viesse a ser o primeiro Papa, né? Para que ele viesse a ter a autoridade máxima representante de Cristo nessa terra, nós temos que entender o seguinte, que primeiramente, Pedro ele não foi Papa. O que acontece? Né? Eu vou tentar fazer uma explicação aqui de maneira que não fique muito alongado o vídeo, né? Uma breve explicação, apenas uma introdução ao assunto para que você que está assistindo, caso tenha curiosidade, você possa estar aprofundando, né, nesse assunto. Então, o que acontece? Quando Jesus veio, né, Jesus era um judeu, então tinha a religião judaica e tinha também o paganismo, né? Tinha outras religiões de outras nações ali. E Jesus ele era um judeu, né? Ele vinha do judaísmo. E o que acontece? Os próprios judeus foram quem pediram para que Cristo fosse crucificado. Porque os judeus eles eram um povo muito forte ali, porém eles não tinham essa autoridade para crucificar alguém. E também eles não queriam sujar as suas mãos, vamos dizer assim. Então, eles, usando, né, o poder de Roma ali, eles atiçaram Roma ali até que crucificasse a Cristo. Porque Cristo veio afrontar os judeus daquela época, os fariseus, os saduceus. Por quê? Porque eles viviam um judaísmo, eles guardavam a lei de uma maneira muito legalista, né? E a corrupção já tinha adentrado ali naquele sistema que até então era perfeito, aquela nação que era a nação escolhida por Deus para levar o evangelho ao mundo. Então essa nação já estava corrompida. E Cristo começa a afrontar os judeus. Então, em resumo, os judeus estavam muito irados com Cristo, isso você lê na Bíblia, você lê lá nos evangelhos, até que eles começaram a pedir que crucificasse Cristo. Cristo então foi crucificado, cumprindo o que já era predito, né? O Cordeiro foi morto para pagar o pecado da humanidade. E após a sua ressurreição, Cristo ele permanece ainda por 40 dias ali com os discípulos, até que Cristo então ele é elevado aos céus. E a partir dali ele dá uma missão aos discípulos de continuarem pregando o evangelho, né? E de pregar o evangelho a todo mundo. E o que aconteceu ali? Os judeus, após crucificarem a Cristo, eles queriam que aquela mensagem não continuasse. Porém, os seus discípulos continuaram, né? Aquela mensagem continuava. Foi onde se levantou então a perseguição contra os discípulos de Cristo. Quando eles começam a ser chamados de cristãos, na verdade era uma maneira pejorativa de se referir àqueles que eram discípulos de Cristo, né? Era um jeito de tirar sarro, né? De chamar, olha, aquele cristão ali, discípulo daquele que foi crucificado. Então, o termo cristão começou a ser chamado de maneira pejorativa. Mas aí começa-se então a perseguição contra esses cristãos, até que Paulo, como nós vemos na história, Paulo pede carta para ele estar prendendo os cristãos da época, né? Até que Paulo então ele é convertido. Mas o que acontece então no primeiro século? Uma grande perseguição contra os cristãos, né? Aqueles que tinham a missão de continuar com aquele evangelho que Cristo tinha os ensinado. E aí então qual que foi o resultado disso? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? João foi exilado, Paulo foi decapitado, né? E eles todos morreram esse tipo de morte, né? Eu acho que só quem teve uma morte natural no final foi o apóstolo João, né? Que depois morreu na ilha de Patmos. Outros dizem que ele chegou a ser libertado da ilha, mas o fato é que ele morreu uma morte natural. E através dessa perseguição, então, os discípulos foram mortos. E o que acontece? Quando você vai ler na história, né? E isso é história, isso se você pesquisar, eu falo história comprovada dos livros, né? Basta você fazer uma pesquisa aí no Google. Quando você vai pesquisar a história, então, o começo do cristianismo foi isso, perseguição, morte, os cristãos eram muito perseguidos, né? E até que, avançando um pouco na história, vamos chegar à época do Império, né, de Constantino. Constantino, que era um imperador romano, que ele teve uma suposta convenção. Ali naquele momento, né, havia, vamos dizer assim, uma certa liberdade para os judeus estarem proferindo ali a sua fé, né, para os cristãos, porém eram um pouco mais perseguidos,
Mas aí Constantino, ele foi uma estratégia, na verdade, ali de guerra, que ele estava querendo subir ao poder, e ele meio que usou ali daquele movimento cristão que estava muito forte no momento, para ter mais força para conseguir chegar ao poder. E aí então ele fez ali como se fosse um bem bolado, vamos dizer assim na linguagem popular, aonde ele uniu ali, ele teve uma suposta conversão ao cristianismo, porém Constantino, ele vinha do paganismo, né? A sua religião era o paganismo, mas ele teve uma suposta conversão ao cristianismo, e aí então foi quando ele começou a unir, né? A religião oficial do império passou a ser o cristianismo, que ele era o imperador e se tornou um cristão. Porém, na sua conversão, o que ele começou a fazer? Que ele era um pagão, ele começou a trazer costumes pagãos para dentro da religião do cristianismo, né? Foi isso que aconteceu, começou a trazer costumes pagãos para dentro do cristianismo, e a prova disso é que quando você pega, por exemplo, no Antigo Testamento, quando os judeus, né, os israelitas ali, foram libertos do Egito, que Deus dá ali os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos é o quê? Deus condenando a adoração de imagem, condenando a adoração a diversos deuses, né? O politeísmo, né? Que no caso isso vem do paganismo, adorar a diversos deuses. Deus condenando a adoração de imagens, né? E isso tudo vinha do paganismo do Egito, né? Os israelitas conviveram muito tempo ali no Egito, e aí então eles poderiam ter absorvido dessa cultura, e Deus já dá os 10 mandamentos mostrando ali que Deus era contra tudo isso. Adoração de imagens, que era do paganismo, né? Adoração ao dia do Deus Sol, que era adoração no dia de domingo, também do paganismo, né? E então Deus condenou essas coisas, frutos, né, do paganismo. E aí então, séculos depois, né, depois da época de Cristo, isso, Constantino foi ali no final do segundo século para o terceiro século, ele tem essa conversão para o cristianismo, ele começa a trazer esses itens do paganismo, que também é adoração ao dia do Deus Sol, né? Também adoração de imagens, isso tudo fruto que vem do paganismo. Então começou a misturar ali, né, o pagão com o cristão. E aí é quando surgem os protestantes, que começam a protestar contra essa infiltração dentro do cristianismo. É o cristianismo então que era a religião pura, né, que nasceu lá de Cristo, seguido pelos apóstolos. E aí então, com essa infiltração de Constantino, surgem esses protestantes, essas pessoas que começam a protestar contra esse paganismo que está adentrando dentro da igreja, né, da religião que até então era pura. Então esses protestantes saem dessa religião, e essa religião fica sendo a religião oficial do império, né? E essa religião que viria a ser o catolicismo depois, que viria a ter os papas e tal. Então Pedro já nem existia nessa época de Constantino, né? Quando então vieram surgir os papas, Pedro já não existia com certeza. E nem aqueles cristãos fiéis, aquele cristianismo de Jesus ali, né? Esses já tinham também apostatado ali, esses tinham protestado e saído. Então não tem como Pedro ter sido o primeiro papa, uma vez que Pedro já não existia na época dos papas, e que a religião de Pedro era totalmente contrária a essa religião que surgiu. Quando foi mesclado ali paganismo com o cristianismo, surgiu essa nova religião. Então, nessa primeira explicação, já nos mostra que Pedro, ele não foi o primeiro papa, né? E quais são então as duas outras explicações? Muito bem. A segunda explicação é uma que é mais aceita, né? E tem a terceira, né? Vou falar dessa segunda, então na terceira é até a que eu acredito mais. Mas para interpretarmos então essa segunda possibilidade, eu vou pedir para que você leia os versos anteriores, né? Os versos 16 e 17, para contextualizarmos melhor. Verso 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Então, contextualizando aqui essa segunda hipótese, o que acontece ali? Essa é aquela passagem onde Cristo pergunta aos discípulos, né, sobre como as pessoas estavam se referindo a Cristo, né, que visão as pessoas tinham dele, né. E aí, então Pedro fala que uns estavam falando que ele era Elias e tal, e aí Cristo pergunta a Pedro, né, e você, o que você pensa? Ele fala: o Senhor é o Cristo. E aí Jesus responde, né, muito bem, você sabe porque
essa revelação foi dada pelo meu Pai a você. E aí Cristo fala, né? Sobre esta pedra fundarei a minha igreja, né? Então, quando ele fala sobre esta pedra, ele estava querendo dizer assim, a base, né? A base da minha igreja vai ser o quê? Reconhecer que eu sou filho de Deus. Ou seja, a base da verdadeira religião, como se fosse esta pedra, então, uma base firme, né? Que é o quê? Que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. A segunda hipótese é essa, então, que Cristo ali, na verdade, quando ele fala que sobre esta pedra, ele não estava se referindo a Pedro como pedra, mas assim a esse entendimento de que ele era o Cristo, que isso seria a base, uma pedra que fundamentaria a igreja dele, né? Essa é a segunda hipótese. Então, qual que é a terceira e a última hipótese para finalizar, então, esse nosso vídeo? Então, para finalizar aqui, a terceira hipótese, que para mim é a que tem mais lógica, e eu vou explicar aqui, é que Cristo ali, quando ele disse, né, tu és Pedro, ali, como dissemos no começo do vídeo, né, a palavra que foi traduzida ali é Petros, né, que significa uma pedra pequena. Então, quando ele fala, tu és Petros, e sobre esta pedra, que é Petra, fundamentarei a minha igreja, é como se ele estivesse falando assim, Pedro, você é um servo fiel, mas você é uma pedra pequena, né? E sobre esta pedra, sobre o próprio Cristo ali, ele estava dizendo, sobre esta pedra, que aí então é a palavra Petra, que significa uma grande rocha, uma montanha, né? É como se ele dissesse assim, sobre esta rocha, que sou eu, é que eu fundamentarei a minha igreja. E aí você tem vários textos, né, comprovando que Cristo é a rocha, né? Sempre na Bíblia, quando fala sobre a rocha, está se referindo a quem? Sobre Pedro ou sobre Cristo, né? Quem que é a pedra angular? É Cristo. Então ali era como se Cristo fizesse um trocadilho ali, né? E chamasse Pedro ali, Pedro de uma pedra pequena, né? Apesar de ser um servo de Deus, mas era uma pedra pequena, e que ele sim era a grande pedra, a grande pedra, a grande rocha, né? Que inclusive até no sonho da Nabucodonosor, aquela grande rocha se desprendeu sem auxílio de mãos e destruiu todos os reinos. Cristo, ele está se colocando como ele sendo esta grande pedra. E isso fica muito evidente, né? Primeiro, a primeira hipótese. Pedro não tem como ser o primeiro papa, não tem como ser ele a rocha. Depois vai ter textos onde ele vai dizer que Cristo é a rocha, né? Então, Pedro não tem como ser o primeiro papa, porque quando a Igreja Católica veio a existir, que veio a ter papas, Pedro já nem existia mais. O Pedro mesmo não se coloca como sendo o primeiro papa. E a segunda hipótese, que também pode ser interpretada dessa maneira, né? Que a pedra ali que fundamentaria a Igreja de Cristo seria esse entendimento de que ele é o Filho de Deus. E a hipótese que para mim faz mais sentido e é a mais aceita no meio cristão é que Cristo ali estava falando sobre ele mesmo, né? Que ele é a própria rocha. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeo um pouco mais longo, porque a explicação exige, né, um pouco mais de tempo, né? Mas, como dissemos, né, não é nossa intenção jamais criar nenhuma afronta, né, a nossos irmãos católicos, mas é apenas mostrando que quando você interpreta e lê de acordo com o que a Bíblia diz, você entende que essa passagem ela não faz referência a Pedro como primeiro papa, né, e nem ao papa como sendo a autoridade máxima, representante de Cristo aqui na Terra, né? Cristo mesmo disse, né, ninguém vai ao Pai senão por mim. E por que é importante nós abordarmos esses temas, né? Porque muitas pessoas podem, muitas vezes, na inocência, estarem sendo enganadas, enganando a outras, né? Sem que saibam que isso não é o que realmente diz a palavra. Vou até dizer aqui que estão seguindo uma tradição. E o próprio Cristo diz, né? Interessa mais obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Vou pedir para a Kelly ler um último texto aqui que fala um pouco sobre isso, sobre tradição, né? Que está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, esse texto é muito claro em dizer, né? Nós não devemos permitir, né, sermos ali enredados, pode ser traduzido como ser enganados, ser convencidos
de tradições humanas. Nós temos que focar na palavra de Deus e sim servir a Deus, fazer a vontade de Deus, o que Ele diz na Bíblia, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Pedimos a você que possa estar compartilhando esse vídeo, deixe o seu like. É isso aí, se inscreva no canal. E fiquem todos com Deus, um forte abraço e se Ele assim nos permitir, em breve nós estaremos colocando aqui um próximo vídeo no canal. Tchau pessoal, fica com Deus.